média de 4 quilos por mês, a primeira vez que eu subi na balança tinha perdido 6 quilos. Dividir o seu progresso com outras pessoas, isso gera dopamina. Entende? Tudo que gera prazer, a gente tem que utilizar como estratégia, como ferramenta, né? Nesses momentos. Então você começa a substituir, né? Você começa a dar mais valor para as coisas que você pode e que na estratégia cetogênica e carnívora você pode muito. Você pode comer muito, você pode comer bacon, você pode comer ovos, você pode comer torresmo. Gente, ok, pode ter pessoas que não gostem disso, mas você pode comer um bifão enorme, com gordura na carne, né? Então, assim, isso gera dopamina. E a dopamina está envolvida na criação de hábitos fortes. É simples, se a gente for pensar. A gente precisa ter prazer envolvido, né? E uma outra forma também da gente conseguir manter um hábito, né? Criar um hábito forte, é você ter um objetivo maior, ok? Eu quero emagrecer, vou usar meu exemplo, eu emagreci 25 quilos, tá? Em um ano. Se eu tivesse chegado no ano passado e tivesse dito assim, eu vou fazer essa dieta para emagrecer, que eu quero emagrecer 25 quilos. Isso se perde, não fala. Você tem que ter um objetivo final, né? A gente tem que ter um ponto de parada final. Mas você tem que dividir esse objetivo em metas pequenas que você possa cumprir, né? E dependendo do seu grau de ansiedade, você tem que ter metas diárias. Porque você vai começar a liberar, cada meta cumprida, você libera dopamina. E cada vez que você libera dopamina, você associa prazer. Então, se você vai associando prazer com a dieta, com a estratégia que você está usando alimentar, você está associando prazer, você não está mais associando sofrimento, né? Então, assim, é a mesma coisa que você, ou quando você vai trabalhar, você faz uma listinha lá de coisas a fazer, né? Você vai ticando ali as tarefas cumpridas, isso te dá um prazer enorme. Da mesma forma, você pode fazer para uma estratégia alimentar, né? É interessante, porque assim, no emagrecimento, porque assim, a gente planeja para viajar, a gente planeja uma live, a gente planeja tudo. Mas quando a gente vai emagrecer, não planeja. Aí a gente fala, vou fazer dieta e faço, né? E porque a pessoa pensa, são 30 quilos. 30 quilos são muitos quilos, né? Imagina, 30 é muito quilo, tipo, mais do que a minha filha de 5 anos. E aí é uma coisa muito grande, né? Mas se ela volta 30 quilos em um ano, dá 1,2 kg, mais ou menos, por mês. 1 quilo por mês dá 250 gramas por semana. Por que não? Não, menos de 250. 250 gramas. Não é melhor do que 30 quilos? Ou fazer esse primeiro mês como uma meta de saúde, não de emagrecimento. Porque você consegue ter um ganho em saúde, né? Que às vezes a expectativa excessiva de que você tem que emagrecer nesse primeiro mês. Eu, por exemplo, eu não subi na balança. Eu fui subir na balança no segundo mês. Porque o que eu queria era a mudança. Eu me segurava, não subia na balança. Assim, quando eu subi na balança, eu digo, nossa! Eu já tinha perdido quase, eu acho que foram uma média de 4 quilos por mês. A primeira vez que eu subi na balança, eu tinha perdido 6 quilos. E em todas as estratégias que eu tentava, assim, eu baixava nem 500 gramas, não mexia. Né? Daí, ou você passa um final de semana, se você consome mais alimentos com carboidrato, você tava assim, incha. E aí... Segunda, já tava daquele jeito. Então, assim, criar metas possíveis. Porque aí tá. E ir renovando essas metas. Olha só, esse mês... nem pensei que eu ia emagrecer 5 quilos esse mês. E eu emagreci. Olha, então quem sabe eu posso botar isso como uma meta pro mês que vem melhor, né? Então, assim, começar com metas que sejam possíveis. Porque às vezes as pessoas criam metas impossíveis. E aí você chega ali no final do mês, não bateu a meta, frustrou e acabou. Entrou na procrastinação, já pode ser. Não, quero emagrecer 4 quilos, 5 quilos, já está. Você já conseguiu fazer isso alguma vez? Não.
Pois é. Então, assim, de repente fica mais na surpresa e fica mais legal você nem pesar ali naquele primeiro mês. Vai pesar depois. Né? As pessoas gostam de ficar, né? Quem sabe você começa a avaliar melhor assim, o seu estado de saúde, a sua mudança na sua pele, né? No seu sono, no seu dia a dia. Na mobilidade, você consegue amarrar o sapato, você consegue cognição, né? Eu acho que tem várias coisas que dá para se usar como um impulso competitivo mais forte. Né? De essas pequenas conquistas, anotar, escrever, olha, hoje essa noite eu dormi tantas horas, olha, eu consegui me lembrar mais das coisas. Uma coisa para mim que foi impressionante, porque eu já estava iniciando com tremores, eu tenho quadro genético para Parkinson, meu pai e minha mãe têm Parkinson, e eu já estava com a minha memória falhando, e assim, as primeiras coisas que eu notei na estratégia carnívora foi que a minha memória voltou. Então assim, eu comemorei muito isso, porque eu conseguia ler e eu conseguia fixar conteúdo, coisa que para mim estava sendo difícil. Né? Mesmo lendo, mesmo estudando, para mim estava sendo difícil. Então, assim, são conquistas pequenas que a gente tem que comemorar. A gente tem que dar valor para isso. E a gente tem o hábito de não dar valor. A gente acha que tem que dar valor só para as coisas que são muito grandes. Uma super conquista. Comprei uma casa, comprei um carro. Às vezes a pessoa perde 4 quilos, mas aí a amiga perdeu 7. Aí, tipo, aquele 4 já perdeu a graça. Poxa, eu perdi com a ela perdeu 7. Pois é. Ele tende a se desvalorizando. E aí também tem que ver que cada pessoa é diferente. E outra, né? Depende do estado que você estava. Tem muitas pessoas que reclamam que não emagrecem logo de início na carnívora. Mas por quê? Porque estavam tão desnutridas que o corpo está segurando tudo. Até você começar a ficar nutrido para poder dar uma aliviada de peso, né? Pode demorar. Então, assim, não é igual. Não existe matemática, né? Nas estratégias de emagrecimento em geral. Cada pessoa reage de um jeito. Uma pessoa vai ter mais facilidade, uma pessoa vai ter mais compulsão, uma pessoa vai poder comer um quadradinho de chocolate 70, outras tem que comer a barra inteira porque não aguenta. E essa compulsão também, ela está associada com o que tu criou lá na infância. Se tu era uma criança compulsiva que se acalmava comendo doce, comendo chocolate, isso está presente. E aí, para essas pessoas, talvez ela tenha que ficar sem doce nenhum, né? Talvez fosse o melhor. É o que os olhos não veem, o coração não sente nem a boca, né? Se a pessoa não tem controle. Até porque hoje a indústria alimentícia, não é à toa que ela tem um laboratório para fazer experimentos, né? Para que as pessoas realmente comam mais. É difícil você comer uma batata rosa, uma unidade, né? É difícil você comer um bis. O nome ele já está falando para você que você tem que repetir. Então, o croque que faz você, a cor, o cheiro, tudo é feito para que a gente realmente coma mais. Então, se eu não consigo me controlar naquele determinado alimento, eu não tenho que ter em casa, não tenho condições. Se eu não consigo resistir, é melhor não ter. Porque não correr o risco de se chatear porque você não consegue se controlar mesmo. Você tem que entender que o vício do açúcar, ele é tão poderoso quanto o vício do álcool. E um alcoólatra em tratamento, a primeira gota basta. E da mesma forma acontece com o açúcar. Né? Ela aciona as vias opioides do cérebro e você entra no ciclo do vício. Né? E vai depender muito de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que não têm essa compulsão e tem pessoas que são doentes, são compulsivas, né? Que já tem um quadro mais grave, né? De compulsão alimentar. E inclusive já tá tudo, os sensores já desligaram, os hormônios da fome já estão desligados, né? A leptina já não tá mais funcionando, ela já tá com resistência à leptina, porque ela come e nunca manda uma informação de saciedade, né, pro cérebro. Então, né? Aí tu tem que tratar. Gente, a gente já tem 50 minutos de conversa, não acredita?
Parece que sim. Eu tenho algumas perguntas, né? Vai. Embora a gente possa comentar. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Tô por você. Objetivo, né? A gente precisa de um objetivo, motivo, saber por quê. Dividir em vários pedacinhos, em metas, para quando você atingir aquilo, essa dopamina ser liberada, você ficar muito feliz, né, com isso, e ter prazer e continuar. Não é isso? Uma intenção, uma intenção firme, tá? Ter foco, né? E a vontade que você vai criar de cumprir a sua meta e liberar dopamina no caminho. Essa é a receita. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu só ler aqui. O Carlos está falando, laticínios ajudam ou atrapalham? Bom, depende, né? Depende de pessoa. Laticínios tem o açúcarzinho ali da lactose, né? Para começar. Então, né, já é o suficiente para dar uma ativada no circuito da recompensa, né? Aí tem a questão dos lácteos. O que eu geralmente sugiro é não tomar, né? Leite, o correto para o meu público, né? Lembrando que depende de pessoa para pessoa, não. O meu público que é diabético, resistente à insulina, intolerante à glicose, eu digo, não tome. Mas, se você decide tomar, né? Isso a gente pode botar na minha asa de galinha. Se você decide tomar, né? Tomar pouca quantidade, né? Junto com algum acompanhamento com proteína. E também, de preferência integral, por causa da ver a qualidade do leite que você está tomando, né? Porque uma coisa é o leite lá, o A2, né? O leite da vaca mesmo. E porque o que a gente compra no supermercado não é nem leite, né? Vamos ser bem sinceros. Não. E assim, eu não consumo, tá, gente? Assim, ó, para quem tem doenças autoimunes, leite, queijo é péssimo, tá? Não é uma indicação. Tem carnívoros que fazem, que utilizam queijos e tal, mas o que eu vejo, assim, as pessoas que têm doenças intestinais, que têm doenças autoimunes, elas não toleram mais os lácteos. O corpo já começa a mostrar a reação, e se o corpo está reagindo é porque... Sim. Né? Vou ler outra aqui. A Marta, tem um amigo que come todo tipo de carne e diz que engorda. Será que o problema está na preparação da carne? Corrigindo, ele tem gordura no fígado, né? Que está ligado ao preparo de óleo de soja, canola, etc. Já respondeu, né? Agora eu vou responder uma pergunta. Ele come só carne ou ele come um monte de carne, um monte de carboidrato e um monte de fruta e um monte de cerveja? Tem que provar, até porque a causa da esteatose no fígado é o excesso de açúcar, né? É o excesso de energia, tá? Então, assim, basicamente, o maior deles é a frutose. Não a frutose da fruta, ninguém vai comer tanta fruta ao ponto de criar gordura no fígado, mas a frutose que está contida nos alimentos industrializados, tá, gente? Xarope mesmo. Com carboidrato, o excesso de açúcar, ele é convertido em gordura. Porque é tanto açúcar que essa conversão, o fígado ele não aguenta, começa a armazenar nas próprias células, tá? Então não é carne, problema que gera gordura no fígado, e tampouco a própria gordura, até porque a gente tem medo de gordura, né? As pessoas não conseguem comer uma grande quantidade de gordura ao ponto de gerar uma esteatose hepática. Mas o fígado, o cérebro da gordura é o açúcar e o frutose especificamente, né? E aí não é carne não. Então pode ficar tranquilo, ó, não é carne que está engordando você, mas é o carboidrato. É que a carne está levando a culpa de muitas doenças que foram causadas pelos ultraprocessados e industrializados, gente. A carne é a maior inocente nessa história toda. Sim. A Flávia está perguntando do creme de leite. A mesma coisa, né? Do leite, dos lácteos. Entendi. Bom, obrigada, Alessandra. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu, particularmente, eu vou querer fazer mais convites para vocês, para a gente falar da estratégia em si, né? Podemos marcar.
Está conversando. A Marta está falando exatamente o que você falou, que é cerveja, carboidrato e tudo mais, né? A maior prova disso é que os carnívoros estão emagrecendo e se curando. E curando esteatose hepática, curando doenças autoimunes, curando diabetes, com remissão aí de Alzheimer. Já existem estudos para Parkinson, para Alzheimer, da dieta cetogênica. Da carnívora não existe nada ainda, que é muito novo, mas da cetogênica, gente, já tem estudos comprovando. Então, assim, carne é vida. Inclusive, cetogênica, carnívora, para autistas, para TDAH, também é uma boa estratégia, né? Porque, na verdade, o que a gente está sofrendo aí é uma disfunção mitocondrial, né? A nossa mitocôndria está disfuncional por causa de tanta frutose, de tantos ultraprocessados, né? De tanto antinutriente, o intestino está permeável, está sofrido de tanto antinutriente, né? De toda essa alimentação lixo que a gente está consumindo, né? Então você volta com uma alimentação da base evolutiva da humanidade e ela cura. É fantástico. Não acredito. Está bem. Gente, obrigada pela companhia, né? Vocês terem ficado até agora. Obrigada. Um beijo, um abraço. Sigam a Alessandra, acompanhem, vejam as postagens, enfim, sigam para poder mudar de vida e transformar, né? No dia a dia vão aplicando, vocês olham, vão confirmando, né? Para poder sentir no próprio corpo todos os benefícios, né? Isso aí. Da carne, benefícios da caminhada. Um beijo. Obrigada, tá gostando. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, tchau.